Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma videotutoria da disciplina de didática. Hoje a gente vai fazer uma breve discussão das aulas de 13 a 23. Algumas pessoas perguntaram sobre AD, eu pelo menos não visualizei ainda lá no fórum, e o conteúdo da disciplina é praticamente todo aquele que foi estudado ou ainda será estudado, que vai cair. Então, vou abrir aqui, eu vou dividir a tela com vocês em relação ao cronograma, porque eu acabo me localizando melhor a partir do cronograma. E aí, vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, perguntem, porque as perguntas de vocês certamente são perguntas e dúvidas de pessoas que, de repente, não puderam participar da tutoria. Se estiver compartilhando, vocês só me avisem aí, porque eu perco a visão de vocês, contato visual com vocês, tá? Só escuto agora. Tá. Silvia, minha dúvida também é em questão, assim, até mesmo a elaboração, por exemplo, do plano de aula, porque eu não fiz nem magistério, fiz técnico em administração de empresas, então eu nunca nem vi um plano de aula. E aí, quando veio o fórum, eu até respondi lá, que eu não tive contato nenhum. O contato que eu estou tendo são com as aulas. E até na aula de hoje, por exemplo, eu fiquei com muita dúvida quanto à questão de currículo, que ali na aula de hoje, que é a aula 24, né? Até marquei aqui. Não, 23. 23. Ela fala ali da questão do currículo, das separações, fala da questão de estratificação social, e então eu fiquei na dúvida quanto a isso. Eu falei assim, o currículo ele tem que ser separado quanto às classes sociais, ou quanto à classe de aprendizagem, que eu vi ali também que tem a questão como é que é o nome? Estratificação do saber. E aí eu me perdi, aí que eu fiquei com mais dúvida ainda. Tá, legal. Então, em relação à elaboração do planejamento, o plano de aula, eu imagino que vocês tenham assistido a videoaula passada, né? Até porque vocês comentaram, vocês não só responderam ao meu questionamento, mas muitos de vocês, eu não sei se todas que estão aqui presentes, comentaram ou fizeram relação com a videoaula passada, onde a gente faz uma abordagem mais incisiva realmente em relação ao planejamento, o que é planejamento, o que é plano de curso, o que é plano de aula. Então, a parte da elaboração é mais na prática mesmo, porque quando você faz o magistério, é aprendido exatamente da forma que está exposto no material didático de vocês. Se vocês olharem o material didático, vocês vão ver que tem planos de aula prontos, né? Aí, como eu chego àquela elaboração? Aquela elaboração, você vai chegar tendo domínio do que é o plano de aula, primeiro, que é o planejamento da escola, que foi a abordagem que eu tratei na última videotutoria, que é um planejamento onde diz respeito ao projeto político-pedagógico, o que é o projeto político-pedagógico, que isso, as aulas, ela não traz mais a fundo, mas aí eu questiono para vocês, pergunto se vocês já viram, se vocês já tiveram contato, e aí, assim, para quem nunca teve contato com o projeto político-pedagógico, para pedir para uma escola, e não precisa estar trabalhando na escola para pedir, para ver o projeto político-pedagógico da escola, porque, como eu falei na última videotutoria, ele é um projeto, ele é político de democrático, não de política partidária. E se ele é democrático, ele tem a participação de toda a comunidade escolar, a comunidade interna, ou seja, os professores, os professores, o porteiro, a secretaria, o pessoal de apoio, da parte de supervisão pedagógica, os alunos e a comunidade externa, que são os responsáveis, que são os vizinhos que moram em torno da escola. Então, todo mundo participa da elaboração do projeto político-pedagógico, que é uma função de organização, de direcionamento, também que faz parte do pedagogo. Então,
quando você pede para ver um projeto político-pedagógico da escola, a escola ela não pode se negar, pelo menos ela não deveria se negar. Independente do seu filho estudar na escola, de você trabalhar na escola ou de você estudar na escola, porque você faz parte de uma comunidade, você faz parte daquela regionalidade, seja dentro do estado da escola, seja dentro do município da escola, seja dentro do bairro da escola, você pertence àquele entorno e você tem direito de ver qual é a identidade que a escola tem. Então, fica aí de exercício para quem nunca viu pedir, porque é um instrumento de organização, não vou dizer que é de elaboração, porque o pedagogo ele não elabora sozinho projeto político-pedagógico, isso também eu falei na última videotutoria, mas ele que vai administrar a organização, em que momento ele vai coletar dados e informações e, junto com outras pessoas, redigir o texto que vai organizar essa identidade escolar. Tá? Então, projeto político-pedagógico, quando você chega na escola para trabalhar, você foi contratado. A primeira coisa que você pede na escola gostaria de ver o projeto político-pedagógico da escola, porque ali você vai entender qual é a tendência pedagógica, vocês já estudaram, que é a tendência pedagógica na disciplina, vai entender qual é o perfil de profissional que aquela escola trabalha, vocês vão conhecer todo o histórico da escola e que você, conhecendo o histórico da escola, você entende o contexto. Entendendo o contexto, você entende a classe social daquela escola, porque as per capitas em relação à classe econômica, a rendimentos dos alunos e da comunidade em torno, isso também é conteúdo que entra no projeto político-pedagógico da escola, porque ela tem que dizer de onde vem a escola, que é o histórico, onde ela está localizada, como ela está organizada, inclusive em termos estruturais, quem são os profissionais, qual é o aluno que ela tem hoje e qual é o aluno que ela pretende para o futuro. Ou seja, quais são os desenvolvimentos, quais são as competências, quais são as habilidades, como a escola se enxerga e se vê na sua função para o aluno que ela quer colocar na sociedade no futuro, que normalmente não é o mesmo que ela tem, e nem é o mesmo que ela recebe. Ela recebe o aluno de um jeito, ela trabalha com o aluno que vai se transformando ao longo do caminhar dos seus ensinamentos, e no futuro, que tipo de profissional e de cidadão que ela quer para essa sociedade desse entorno, ou que tipo de sociedade que ela quer transformar. E aí é onde entra a pergunta que se foi feita sobre estratificação social, classe social, né? Que relação isso tem com o currículo? Acabou que eu estou fazendo um popurrí aqui da aula 13 até a aula 23. O que significa isso? Significa que quando você recebe o currículo, né, e aí vocês precisam, depois dessa aula aqui, vocês voltar ao material e reler, para que as coisas fiquem claras para vocês, porque não é o que eu falo, é o que está lá. Então, eu estou fazendo uma interpretação a partir do meu ponto de vista como profissional da área da pedagogia que sou, mas os conceitos que vocês precisam abordar e, inclusive, mesclar com as informações que eu trago aqui, mas com aquelas que vocês também já têm, independente de ser professor ou não, porque vocês são alunos, e o aluno ele vive o currículo na pele, né? Ele é passivo, às vezes, em relação a esse currículo, esse mesmo currículo que a gente está discutindo. Então, independente de você ter experiência como profissional, você tem experiência não profissional, mas você tem essa experiência em relação ao currículo em que você vivenciou em toda a sua vida escolar, em toda a sua trajetória escolar e agora acadêmica. Então, quando a gente fala de currículo, a gente está falando de uma organização de estrutura de conteúdos que ela é pensada por pessoas da área da educação e ela é emitida em nível macro. Então, vocês vão ver aí no material de vocês uma hora que ele fala sobre planejamento currículo macro ou planejamento macro, micro e meso. O macro é quando vem das instâncias federativas, né, federal, da União, e aí você recebe uma estrutura organizacional que ela compete, mas ela não atende, mas ela compete a todo o território nacional. Ela é ampla. Esses conteúdos,
ele dá conta de muita coisa, mas também não dá conta de outras. Por quê? São seres humanos, são pessoas que organizam essa estrutura, e ela olha para um Brasil que é diversificado, que tem várias regiões, que tem vários sotaques, que tem várias linguagens, né? O mesmo objeto ele pode ser chamado de vários nomes dependendo da região, culturas diferentes, né? Hábitos diferentes, e isso é muito macro para todo o Brasil, né? O Brasil é quase o continente do sul inteiro, todo o continente praticamente. É como se o Brasil fosse um continente, não um país, em relação aos outros países. Nós somos muito grandes. Então, quando você olha para isso em termos de currículo, né, como é que você vai elaborar um currículo nacional? Uma base comum nacional, uma base nacional comum curricular, né? Para vocês fazerem associação. Então, tenta-se abranger o máximo possível, mas não dá conta. Então, se trabalha com aquilo que se pensa como pré-requisitos para o desenvolvimento de um cidadão, onde ele pode participar da sua sociedade de forma a somar. Quando isso sai da esfera federal, da União, né, embasado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele vai para o Estado. Então, quando chega no Estado, né, que são as regiões que pertencem ao Brasil, esses estados eles olham para essa macro proposta curricular e ela vai adequar de acordo com a sua regionalidade. E aí a sua regionalidade tem as classes econômicas e sociais, tem a sua cultura, o seu hábito, sua forma de ver o mundo, sua linguagem, os sotaques, isso tudo influencia na forma de você ensinar. Por quê? Eu saindo daqui do Rio de Janeiro, não, de Volta Redonda, se eu for para uma região rural, lá do Amazonas, eu não posso levar as concepções do currículo que eu tenho para lá, porque é uma outra realidade, é uma outra cultura. Os exemplos que eu vou levar daqui para lá são exemplos que eles podem não ser compreendidos, porque é outra característica, é outra perspectiva, é uma outra vivência. Então, para vocês terem ideia, existem escolas rurais que o tempo de férias dela é diferente daquele comum, a base comum nacional, porque são áreas rurais. Por que isso? Porque em determinadas áreas rurais, os filhos ou os alunos, eles ajudam os pais no plantio e ajudam também na colheita. E aí, vamos supor, é período de plantio do feijão. Plantio do feijão é quando? É em agosto. Então, o período de férias dessa região não vai ser em julho, vai ser em agosto. A partir de agosto, em meados de setembro, ou se for setembro, as férias vai ser a partir de setembro, para que a família ela possa trabalhar, manter a sua agricultura familiar, porque é a base econômica em que essas famílias vão se sustentar, e a escola precisa se adequar a essa cultura. Vocês estão percebendo? Então, a proposta curricular que sai da esfera federal chega no Estado, o Estado ele faz a adequação para a sua realidade estadual, né? Aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. O comportamento, a cultura deles lá é outra. Um exemplo bobo, né? Eles lá têm como a segunda língua forte deles no currículo é a alemã, a língua alemã, por causa da descendência, da cultura alemã, que é proveniente daquela região. A nossa segunda língua aqui, para se trabalhar, é o inglês, e agora já entrando aí um pouquinho pelo caminho de Libras, dependendo do nível de escolaridade. Então, isso vai modificar de acordo com a região, por isso que é proposta curricular, não é para ser seguida a ferro e fogo. Quando vem para os estados, então o estado recebe o currículo, né, da União, faz a sua adequação para o seu estado, e aquela adequação para o seu estado vai para as escolas. Quando chega nas escolas do estado, a escola ela vai readequar de novo esse currículo que recebeu do estado para a sua realidade. Quando a gente recebe da União, a gente recebe de uma forma,
Quando vem do Estado, a gente faz as devidas adequações para atender essas perspectivas estruturais de economia, que aí entra a situação das estratificações sociais também, que isso deve ser respeitado, não é para manter a situação, mas é para, a partir dela, começar a ascender dentro de um ensino que problematize, que relacione a vivência e a experiência do aluno, e quando chega no município, o município recebe do Estado, né, que é um órgão maior, recebe a proposta curricular do Estado e faz a adequação para o município. E cada município também tem as suas especificidades. Por que que aqui em Volta Redonda a metodologia e a forma de ensinar e até alguns elementos do currículo não são exatamente iguaizinhos em Barra Mansa, porque é um outro município, ou vice-versa também, né? Então, por quê? São especificidades diferentes, embora as cidades elas sejam próximas, sofram aculturações, então a proposta curricular é muito semelhante, mesmo entre um município e outro, mas a forma de trabalhar, o objeto de estudo, às vezes, muda por causa dessa regionalidade e dessa cultura mais específica ou hábitos mais específicos de região. Né? Eu pude constatar isso, Silvia, num reforço escolar que eu estava dando para um menino do 6º ano, e ele trouxe um caderno de exercício para estar fazendo, e ele estava estudando em Barra Mansa e foi transferido para Volta Redonda. Na hora que eu peguei aquele conteúdo, eu falei, meu Deus, eu falei, o que é isso? Eu falei, você está estudando isso no 6º ano? Ele falou, tô. Aí eu peguei de uma outra aluna de 6º ano, eu falei, gente, não é nada, assim, é parecido, mas o conteúdo muito mais forte, sabe, mais puxado mesmo. Eu falei, gente do céu, como é que pode mudar, assim? Eu achei super diferente a metodologia, assim, de lá, e o conteúdo bem diferente mesmo. E eu agora consegui entender também quando fala da estratificação social e questão até não só social, porque o ano 2020, ano retrasado, eu morei em São Lourenço, em Minas. Então, a minha filha estudou lá. E aí, até mais ou menos agosto do ano passado, eu vim para cá, para Volta Redonda, em março, mas como as aulas ainda eram online, ela continuou matriculada lá. E quando foi agosto do ano passado, é que eu consegui a transferência dela para cá, para Volta Redonda. E aí, agora, eu consegui entender o que é isso, porque realmente, lá em Minas é uma coisa, a linguagem é outra, a maneira de ensinar agora clareou bastante. Agora eu sei o que é. Que bom. A intenção era atender a sua dúvida, porque com certeza ela vai ser dúvida de várias outras pessoas também. Então, é por isso. Então, a gente falou da esfera federal, né? Da onde vem a proposta, que é a base, olha bem, a base nacional comum, ou seja, comum a todos os estados, curricular. O Estado adequa para a sua realidade, os municípios desse Estado, cada um dos municípios desse Estado recebe essa mesma proposta do Estado e adequa de acordo com as suas realidades dentro do município. E os municípios, quando manda para a escola, continua sendo proposta curricular, porque quando chega na escola, as escolas elas também não são iguais umas às outras. Só que aí não é mexido na proposta do município, mas é mexido no planejamento de curso da escola. E quando isso é feito? Nos momentos e nos períodos de conselho de classe. Porque no conselho de classe é onde você tem um feedback de como o aluno está se comportando mediante aquele conteúdo. Se ele está sendo atendido, se ele está alcançando os objetivos, que é o conteúdo da aula 13, 14, se ele consegue alcançar e ter pré-requisitos para passar para o ano seguinte, ou para a seriação seguinte do seu curso ou da sua formação. Então, vendo isso mediante nota, organização,
os professores eles vão readequar o seu plano de curso para que atenda às especificidades daquele grupo de aluno ou reformule para o ano seguinte, para uma nova turma, porque aquilo que os alunos tiveram dificuldade de entender, ou de objetivos que eles não conseguiram alcançar, que a avaliação vai mostrar isso, seja ela formativa, diagnóstica ou somativa, isso dá também elementos para o professor se autoavaliar. Se 60% da turma, 50% da turma não foi bem, eu tenho que rever o meu planejamento, meu plano de curso, e mais ainda o meu plano de aula, porque o meu plano de aula, ele é originário do meu plano de curso. Então, eu monto meu plano de curso para a escola saber como eu pretendo trabalhar, porque o que eu vou trabalhar, a escola ela tem noção por causa da proposta curricular do município. Quando chega na escola do município ou nas escolas privadas, porque quem rege as escolas privadas, o conteúdo das escolas privadas é o município. Silvia, então por que tem diferença de escola pública e de escola privada? Porque quando chega na escola, essa adequação do planejamento curricular ela é feita novamente pelo professor, pelos grupos de professores, pela equipe de professores. Então, em planejamento, tem a semana do planejamento, toda escola tem a semana do planejamento, e tem o conselho de classe. Então, acontece o conselho de classe primeiro, para você ter a visão de como os alunos se saíram com a forma que foi trabalhada aqueles conteúdos, e logo na sequência, ou no período de férias, ou pré-férias, ou quando você estiver retornando das férias, tem lá um dia para planejamento, se não uma semana para planejamento. Esse planejamento, os professores eles vão trabalhar reunidos exatamente para trocar ideias e para ajustar essa proposta curricular do que veio do município, adequar à realidade da escola, ao perfil daquele aluno, em consonância com o planejamento da escola, que é o projeto político-pedagógico. Então, está tudo entrelaçado. Bom, aí tem ainda mais uma fase, que a proposta curricular, ela sofre, ela flexiona de novo para alterações. É no plano de aula. Silvia, mas você acabou de falar que o plano de curso sou eu que faço, entrego para a escola saber como eu vou trabalhar os conteúdos, e aí eu vou atribuir o meu plano de aula a esse plano de curso, que é um plano mais macro, que é de todo o curso, e aí quando eu falo de curso é do ano todo, quando a escola trabalha com divisão em ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ou por seriação, quando é semestre, primeiro semestre, segundo semestre, ou ciclo, primeiro, segundo, terceiro ciclo. Então, eu vou entregar o meu plano de curso de acordo conforme a organização de mudanças de etapas, de avanços de ano ou de série que a escola trabalha. Então, o meu plano de aula, ele vai descender desse plano de curso. Então, como é que muda novamente, se eu sou a mesma pessoa? Muda porque os seus alunos, eles são outros. Eles são pessoas que, quando você faz o plano de curso e o plano de aula, tirando a primeira aula, não, você já tem noção, você já tem ideia de quem são seus alunos, e você organiza o currículo para os seus alunos. Então, você sabe os pré-requisitos que ele tem, se não sabe, deveria saber, a partir de uma avaliação diagnóstica, para depois trabalhar com a formativa processual e aí, então, atribuir nota, que é a somativa. Então, você tem noção, você conhece sua turma, e você vai elaborar objetivos que os alunos consigam, ou que eles tenham que alcançar como pré-requisito para atingir um outro conteúdo, de acordo com a proposta curricular que você organizou no seu plano de curso. E, às vezes, você tem 2 turmas de terceiro ano, e nas 2 turmas de terceiro ano você tem que fazer um plano de aula diferente. Por que você tem que fazer um plano de aula diferente se é o mesmo ano de escolaridade e, às vezes, até na mesma escola? Porque a turma é diferente.
tem concepções diferentes, tem comportamentos diferentes, tem pré-requisitos diferentes, né? Porque essas turmas nem sempre eles vieram dos mesmos professores e às vezes nem é da mesma escola, às vezes é uma turma mesclada, uma turma onde tem muitos alunos repetentes junto com alunos que foram aprovados, a outras vezes tem alunos que a maioria é repetente, que é um erro. Tá? A escola ela tem que fazer em turmação mesclada, mas pode acontecer, ou uma turma onde a maioria são alunos que são de uma origem em que conseguiu alcançar todos os pré-requisitos. Então, quando você chega na turma, esses 2 terceiro anos, eles vão requisitar de você metodologias diferentes para trabalhar o mesmo currículo, o mesmo conteúdo. Veja bem, você não vai criar um currículo para uma turma e outro currículo para outra turma, sendo que é o mesmo ano de escolaridade, mas o que se exige de você é uma postura diferente, porque você tem alunos cujo comportamento e a percepção de conhecimento são diferentes. Então, se não você pode trabalhar com ditado, com palavras-chave, com gamificação, com brainstorm, né, que é a tempestade de ideias, para outra turma, de repente, você não pode avançar tanto nessas metodologias, porque eles não têm pré-requisitos necessários para se trabalhar dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar falando mal do professor anterior, porque às vezes eu nem sei quem foi. Eu tenho que fazer com que esses alunos alcancem pré-requisitos mínimos para que eu consiga dar a minha aula. Ah, professor, então eu vou ter que dar aula de quem não deu para poder dar a minha aula? Ou você faz isso, ou você reprova todo mundo, e aí nessa reprovação, automaticamente você, como profissional, também está se reprovando, porque a nota baixa de 50% da turma é uma nota baixa que ela, na verdade, já deveria ser atribuída ao professor. Então, tem toda essa situação. Ah, não tem justificativa. Ah, mas é porque a turma é indisciplinada. Ah, porque a turma... Ah, porque... Justificativas 1000 a gente, como professor, dá. E justificativas 1000 existe para que a gente drible essas situações e tente trabalhar de uma forma que seja num consenso com a turma ou que seja por um acordo com a turma. Entendeu, gente? Quais são as dificuldades de vocês? O que eu posso fazer? Vocês estão com dificuldade aqui, ali, aqui. Muitas vezes, se o professor parar para observar a turma, ele vai perceber que o aluno ele ensina o professor a trabalhar com ele. Quando ele está rebelde, quando ele está nervoso, quando ele está revoltado, ele está dizendo, olha, eu estou com problemas em casa que eu não estou dando conta, eu preciso de alguém que me apoie. E aí, o professor vai fazer trabalho de psicólogo? Não, porque ele não é psicólogo, mas ele é quase um pedagogo, e se você sendo um pedagogo, então, você vai tirar aquele aluno da sala e vai tentar auxiliá-lo, ajudar. O problema raiz, que muitas vezes não é a sala de aula, para que ele volte para o conteúdo e consiga dar conta daquilo que o professor está propondo para ele. E aí, nessa situação que as coisas vão acontecendo. Eu comecei a dar um exemplo e não concluí. Falei da escola privada e da escola pública. Por que que é diferente, já que descendem currículo da mesma esfera, que é a municipal? Porque, como eu falei, quando você trabalha, quando você recebe a proposta curricular, você monta o seu plano de curso. E, às vezes, na escola privada, o plano de curso, ele é mais puxado porque aqueles alunos têm mais pré-requisitos que, às vezes, na escola pública não tem. Mas não se enganam que, às vezes, também acontece ao contrário. Às vezes, você vai encontrar escolas particulares que não têm, né? Como foi dito aí, não demanda de tanto esforço quando você olha o conteúdo, o material, né? E você vai olhar para uma escola pública que o conteúdo é mais puxado, é mais acirrado, é porque a turma está pedindo isso, porque aquela comunidade está pedindo, está exigindo isso. Exigindo como? Por meio do comportamento, da cultura, das aquisições de conhecimento que elas já adquirem, às vezes até mesmo antes de chegar na escola. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá, então eu vou continuar. Pensei que eu estava sozinha, que eu não estou vendo vocês. Não. Então, a gente está aqui tão fixado aqui que a gente está até encantado.
Ai, que bom, é sinal que vocês vão curtir muito a profissão de vocês, então. Então, só para fazer um resumo rápido, porque é importante isso, porque vocês vão perceber como tudo se encaixa. Lá na aula 13, onde estuda os objetivos educacionais no contexto atual da prática escolar. Aí, na aula 14 do módulo de vocês, volume 2 do material impresso de didática, objetivos educacionais no contexto atual da prática escolar. Aí vem como objetivo reconhecer a importância dos objetivos de ensino para a prática educacional, ou seja, esses objetivos de aula são objetivos para vocês, que são alunos, alcançarem. Por que eu estou chamando essa atenção? É só uma recapitulação. Quando a gente, no plano de aula, elabora um objetivo, não é para a gente, professor, alcançar, é para o aluno. Então, você coloca lá na cabeça, fixa, ao final da aula, o aluno, nesse caso aqui vocês, deverão ser capazes de reconhecer a importância dos objetivos de ensino para a prática educacional, identificar as características dos objetivos de ensino no contexto atual, elaborar objetivos de ensino em diferentes níveis. Que níveis é esse? É o ensino fundamental, é no ensino médio, é na graduação, é na pós-graduação. Se você sabe formular objetivo para o ensino fundamental, então você consegue formular objetivo para qualquer nível de escolaridade. Tá? E aí, nessa aula, ele traz lá a forma adequada de elaboração de objetivo, quer dizer, o que e para quê, verbos normalmente no infinitivo, se for um plano, um objetivo específico, você vai pegar verbos de ação, fazer, desenvolver, relacionar. Se for objetivo geral, você vai trazer verbos no infinitivo que são mais abstratos, ou seja, não são concretos, não são de ação. Ação é algo que você vai fazer, tipo fazer, que você vai executar, execute, não são verbos que ficam a nível mais abstrato do pensamento, compreender, analisar, refletir, o que não quer dizer que o objetivo começou com um verbo abstrato, é objetivo geral. Não, porque dependendo do que e para que ele está sendo descrito, ele pode se transformar num objetivo específico também. Né? Mas isso aí vocês vão aprender muito na prática, muito vendo, né, formulações bem elaboradas. Por que eu falo isso? Porque vocês, como pedagogos, vocês encontrarão alguns colegas de trabalho nosso, né, professores de outras áreas, e se não, às vezes, até colegas pedagogos, que às vezes cometem alguns equívocos na formulação dos objetivos gerais e dos objetivos geral, né, e dos objetivos específicos. Não começando com verbo, às vezes o verbo não é um verbo de ação, é um verbo que está mais abstrato e que é um objetivo geral e ele está caracterizado como objetivo específico. Um erro que é muito comum é esse, que eu chamei bastante a atenção de vocês, que o objetivo ele é formulado para o aluno e não para quem está escrevendo o objetivo. É muito comum, na hora de escrever o objetivo, o que eu quero com esse plano de aula? Que os alunos saibam, já começou errado, que os alunos saibam, né, resolver problemas. Não, eu não quero que o aluno, ele precisa alcançar esse objetivo. Qual é o objetivo geral ou objetivo específico? Desenvolver, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de, aí você escreve, desenvolver equações de primeiro grau, partindo da orientação dada no texto, ou seja, o que e para quê. O que ele tem que fazer e para quê? Aprender a resolver equações de primeiro grau. É só um exemplo bobo aqui para vocês terem noção. Então, vale a pena revisitar essa aula, independente de prova, porque isso é um conteúdo de concurso público, sempre cai, tá? E para a vida, porque é muito chato a gente, como pedagogo, errar o objetivo. E se a gente não sabe formular objetivo, a gente também começa a aceitar todos os erros que, às vezes, nossos colegas professores trazem e passam pela gente, e a gente não consegue enxergar.
porque a gente também tem algum erro, algum vício de formulação inadequada dos objetivos, tanto geral como específico, tá? Então, vale a pena revisitar essa aula aí, para prova, para concurso público e para a vida, principalmente para a vida. Então, o objetivo, para chamar a atenção de vocês, ele é o primeiro item de um planejamento. Seja planejamento de curso, seja um planejamento de um plano de aula, seja um projeto de ação social, por exemplo, que não tenha nada a ver com educação. Então, o objetivo, ele é um item que ele está presente em tudo que se diz planejamento, plano de ação ou projeto. Aí depois, na aula 15, porque a aula 14 também fala sobre os objetivos, a aula 15 ela vai falar sobre os conteúdos, que é exatamente o que a gente está trazendo aqui hoje, que a gente está falando hoje, embora não seja o conteúdo da aula de hoje, mas para vocês perceberem como tem um link. E a gente tem que entender essas aulas em cadência, né? O objetivo, ele é um elemento do planejamento, é o primeiro item do planejamento, né? Depois conteúdo, ou seja, o que eu vou trabalhar com esses alunos, com essas pessoas, porque necessariamente não precisa ser alunos, que eu posso ser um pedagogo que eu trabalho em qualquer outra instituição, e o meu objeto de trabalho vai ser sempre educação, então eu vou sempre trabalhar com planos, com planejamento, com projeto, com plano de ação, com proposta, e todos esses itens têm lá o objetivo, e agora tem que ter um conteúdo, e esse conteúdo ele tem que estar relacionado com a proposta da instituição. Na escola, a proposta da instituição está no projeto político-pedagógico ou no planejamento escolar, né? E cadencialmente, ele é linkado com o currículo, né? Com aquele currículo que a gente já explicou lá, do nível macro, meso e micro. Então, eu vou olhar para esse conteúdo, para essa proposta curricular ou para essas ideologias institucionais e ver como eu vou organizar esse currículo dentro da minha área de conhecimento, né? Porque eu não vou ensinar qualquer coisa, ou eu vou ensinar pedagogia, ou eu vou ensinar didática, ou eu vou ensinar psicologia, né? Ou eu vou ensinar matemática, ou eu vou ensinar português. Então, tem que dar conta da minha área. Dentro da minha área, quais são as propostas que a escola me oferece para eu trabalhar esse plano de curso, ou seja, um curso que eu vou organizar dentro da minha área de conhecimento com aquela proposta, e aí o que vai modificar ali? É a forma como eu vou trabalhar esse currículo. E é essa discussão maior, que às vezes a gente escuta muitos professores dizendo: não dá tempo de trabalhar o conteúdo, não vou trabalhar isso, fulano não tem pré-requisito para esse conteúdo, vai ficar sem aprender porque o professor do ano passado não ensinou, e manda a aula ver. O que é mais interessante para você? Que você consiga trabalhar 50% da sua proposta curricular baseado nos pré-requisitos para o ano seguinte, e os alunos, em 95%, alcance o conhecimento daquilo que você está trabalhando, desses 50% de conteúdo, dos 100% que você deveria trabalhar, ou você trabalhar os 100% do seu conteúdo e os alunos conseguirem alcançar, em média, 10% ou 15% dos alunos. Aí, o professor ele tem que colocar na balança aquilo que é mais interessante, não para ele, mas para o aluno, né? Então, a forma como ele vai organizar esse conteúdo diz muito. E aí é um jogo de cintura que ele precisa ter a perspicácia de saber e não entender que tudo que está ali ele tem que ensinar do jeito que está ali. Não, por isso que ele faz o planejamento de curso dele. Ele pega aqueles conteúdos e ele observa, tem que ensinar o ar e a água, por exemplo, na área de ciências. Poxa, a hora que eu ensino o ar, será que eu já não posso ensinar a água junto? Né? Que o ar, né? Aquela resposta clássica, o vento é o ar em movimento, o ar ele transforma sólidos como gelo em líquido, o líquido é água, as composições da água. É um exemplo bobo, mas só para vocês perceberem que às vezes dá para linkar assuntos afins e transformar ele num só.
O aluno não vai deixar de saber e de aprender o que é ar e nem o que é água. Mas quando vem separado, porque didaticamente para o professor, na proposta curricular, muitos conteúdos eles vêm separadinho. O professor acha que tem que trabalhar daquele jeito separadinho, e não é. Então, essa perspicácia, essa sutileza, o professor tem que ter. Ele vai organizando o conteúdo de acordo com as experiências dele, porque isso vale muito. Vocês viram que foi conteúdo também dessa disciplina, memória docente, né? Memória profissional. Por que a gente envolve, remete à memória? Porque a memória ela faz parte daquilo que eu vou trabalhar no currículo. Eu não posso dar exemplos no currículo de experiências que eu não tenho. Eu não posso trabalhar no currículo exemplos de experiência que eu sei que o meu aluno não conhece, que ele não sabe. Né? Tipo, vamos desenhar uma girafa. O aluno nunca viu uma girafa. Ele não vai fazer a girafa. Né? Então, eu tenho que casar as minhas experiências profissionais, de vida, a proposta curricular, o aluno que eu estou vendo na minha sala de aula hoje, o aluno que eu tenho, aquilo que ele está me requisitando, porque eles requisitam a gente, e elaborar uma proposta, um trabalho, um plano de aula, um plano de curso que vai atender as perspectivas desse aluno, para prepará-lo para o ano seguinte, prepará-lo para a comunidade em qual ele vive, para prepará-lo para o município, para o estado, para a vida. Então, essa é a importância. Quando você trabalha com planejamento ou com plano de aula só porque é uma exigência burocrática, ele não atinge, ele não alcança. E, às vezes, a gente tem excelentes professores que faz tudo isso que eu estou falando com vocês, mas ele não coloca no papel, ele tem dificuldade para organizar isso no papel. Pensando que essa organização no papel, isso pode se transformar num relato de experiência e publicação do trabalho do professor, servindo de exemplos para outros professores. Né? E aí, por que eu estou falando de publicação? Porque é natural que após a graduação vocês queiram fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, e aí já vai pensando nisso, porque se você tem um currículo Lattes, que é o currículo do pesquisador, depois quem não conhece, joga aí no Google, pesquisa sobre o que é o currículo Lattes, e aproveita, já faz um cadastro aí, vocês vão ver que ele precisa ser alimentado por cursos que você possa comprovar e por publicações. O que é publicação? É um artigo científico, é uma participação num capítulo de livro, é escrever um próprio livro, né? E quanto professor tem elementos para fazer um livro, para contar as suas narrativas, contar suas dificuldades, contar como ele superou. E o próprio plano de aula é recurso, é registro disso. E, às vezes, a gente não dá a menor importância, faz o plano de aula como se fosse uma exigência burocrática e não uma organização daquilo que eu preciso preparar o meu aluno. E, ao mesmo tempo, um registro para mim, um registro para eu observar como eu trabalhava, como eu estou trabalhando agora, o que foi modificado, as evoluções, as melhorias, e ir relatando isso, né? Transformando isso em trabalhos científicos. Né? Então, na aula 16, que fala aí sobre organizando o ensino entre métodos e técnicas ou procedimentos, ela vai falar isso, sobre a forma como você vai trabalhar esse conteúdo, que a gente já falou aqui bastante, conteúdo relacionado ao currículo. Então, a metodologia que eu vou utilizar, ela também diz muito, e também otimiza o currículo, a agilidade de trabalhar um currículo com qualidade, e não a agilidade de trabalhar um currículo correndo, mas, pelo contrário, de você ganhar tempo, às vezes, em cima de um assunto que ele vai ser consumido rapidinho pelos alunos. E o que é esse método? É o meio, é a forma como você vai trabalhar esse conteúdo. E a técnica é a organização de como você consegue, junto com seus alunos, transpor esse conhecimento, essas ideias. É um exercício, é uma roda de conversa, é uma tempestade de ideia, é um jogo, uma gamificação, é aquela brincadeira de forca. Como é que você vai, que técnicas você vai desenvolver com seus alunos? Seminário, juntando seus alunos, organizando em grupos para que eles apresentem um feedback em relação a determinado tema. Então,
Cada uma desses itens que eu citei para vocês são técnicas, né? Trabalhar com games, palavras cruzadas, com determinados resultados. Então, tudo que você tem organizado, como uma receita de bolo, por exemplo, dinâmicas, vou falar assim mais diretamente, que eu acho que fica mais fácil. Quando você trabalha dinâmicas de grupo para atender determinados conteúdos com sua turma, essas dinâmicas a gente pode dizer que elas são técnicas. E os procedimentos? O procedimento é o passo a passo de cada uma dessas técnicas que você vai desenvolver com seus alunos. Silvia, você falou dos objetivos, que é um item dos planejamentos, falou do conteúdo, que é outro item importante do planejamento, e agora você está falando de métodos, metodologias, técnicas e procedimentos. Isso também faz parte dos planejamentos? Faz parte dos planejamentos. Você tem que dizer lá como você pretende desenvolver aquele conteúdo junto à sua turma. Que técnica você vai utilizar com a sua turma para trabalhar aquele conteúdo, tá? Aí, depois, na aula 17, ele vai destacar aí os principais métodos de ensino, né? E tem como objetivo para vocês alcançarem, que é conceituar o método de ensino, reconhecer os principais métodos de ensino mais utilizados no ensino fundamental, identifica as possibilidades de aplicação dos métodos estudados na própria vida cotidiana, né? E aí, na aula 18, vai falar sobre a linguagem oral influenciando o modo de se conduzir o ensino. A gente já tem objetivo, já tem o conteúdo, a gente já tem determinadas técnicas com seus procedimentos desenvolvidos, esse conjunto já se caracteriza como uma metodologia, e agora eu preciso adequar a minha linguagem para cumprir com esse conjunto de coisas. Não adianta eu utilizar um vocabulário, tanto escrito, mas principalmente oral, muito rebuscado, se minha turma não entende o que eu falo, eles não vão aprender. E à medida em que você tem contato, que você conversa, dialoga com os alunos, você vai percebendo cada vez mais como você precisa se comportar diante deles. E você vai estruturando e organizando a sua oralidade para atender as necessidades desse aluno. Então, nessa aula 18 vem aí como objetivo reconhecer no processo de ensinar diferentes alternativas metodológicas em que prevalece a oralidade. Então, algumas técnicas que existem, que elas prevalecem a oralidade para você trabalhar com a sua turma também, e isso é muito interessante, porque tem alunos que têm dificuldade para escrever, igual muitos adultos, muitos professores, né? Ele se sai muito melhor falando, mas na hora de escrever não tem essa mesma coerência. E os alunos, às vezes, acontece a mesma coisa. E é muito comum disso acontecer. Ele vai conseguir mostrar para você que ele está entendendo falando, a partir da oralidade. Por isso que técnicas como seminário, elas são muito bem-vindas. Felipe 66, né, que são técnicas que tem aí no material didático de vocês que trabalha com oralidade, o brainstorming. Então, isso faz com que o aluno mostre para você de forma oral e rápida que ele está conseguindo alcançar os objetivos, ele está conseguindo entender. Porque às vezes você dá uma prova fria, um teste frio, e ele não consegue escrever. Mas quando você trabalha de forma oral, descontraída, ele consegue mostrar para você que, olha, professor, eu estou conseguindo aprender. Ele fala para você. Então, essa aula ela é bem interessante, que ele vai trazer essa abordagem. E na aula 19, ao contrário, ele vai falar sobre a escrita, como a escrita influencia. E aí o interessante de você trabalhar com leituras, porque para você escrever bem, você tem que ler bastante. À medida que você vai lendo, que você adquire o hábito da leitura, você também automaticamente desenvolve o seu pensamento, sua oralidade melhora muito, é fácil dizer isso, né? Porque a gente recebe muitos alunos no curso de pedagogia de um jeito, e durante o processo a gente vai vendo uma mudança completamente assim, rápida, né, por causa das leituras, e a gente, como tutor, a gente sabe quando o aluno lê, está lendo o material, porque a linguagem dele muda.
né? A oralidade dele muda, e mediante a mudança da oralidade, a escrita também muda, ela fica mais aprimorada, né? Então, essa aula ela vai falar disso, e aí traz como objetivo que vocês reconheçam os procedimentos de ensino em que haja predomínio da escrita, comparar os procedimentos estudados nesta aula com aqueles vistos na aula anterior, né? É um exercício. A aula 20 fala aí do currículo, a gente já falou bastante, inclusive, não abordando a professora Vera Maria Candô, mas que aí é uma leitura que é necessária que vocês façam, mas que o livro também ele aborda uma parte específica que fala lá sobre o currículo, e complementar a essa aula, né, que ela sai um pouquinho do material didático de vocês, eu sugiro que vocês leiam também o material didático de vocês, além do texto da professora Vera Maria Candô, tá? Porque um vai complementar o outro. E vocês vão ver que vai ser bem interessante se vocês conseguirem fazer as duas leituras. Bom, aí na aula 21, sobre o planejamento e o projeto político-pedagógico, desafios para a construção do conhecimento na escola, a gente também já debateu bastante sobre ele, né? Que está lá no material didático de vocês na aula 24. Na aula 22, planejamento entre determinações e participações na educação escolar, também falamos, e o plano de curso, revendo conceitos e práticas no planejamento de ensino. Então, gente, fica a dica para vocês fazer uma releitura da aula 13 até a 23, até a 24, até a 23, para vocês se prepararem para a AD. Não fiquem presos só aos conteúdos que a AD vai trazer para vocês. Preparem-se nessa disciplina para a vida, para a formação profissional de vocês, porque ela vai fazer diferença, vocês vão ver, até para vocês conseguirem consolidar as informações das outras disciplinas. Didática é uma disciplina muito importante, muito significativa no curso de pedagogia, não que as outras não sejam, mas ela é o ponto de encontro de tudo que vocês estudam, porque ela é a prática, é o fazer. É aqui que vocês vão aprender a colocar de forma organizada para a escola aquilo que vocês querem trabalhar, aquilo que vocês estão trabalhando, aquilo que vocês estão levando como proposta para o trabalho de vocês. E aí, independente de ser escola, porque vocês sempre trabalharão com educação, e educação está em toda parte. Então, o campo de trabalho do pedagogo ele é amplo, porque falou em educação, a gente está lá. Na escola, em ONG, em clínica, na administração de empresas, na organização de seleção, recrutamento, treinamento de profissionais, como consultores, para abrir, para encerrar determinados trabalhos. Então, para trabalhar na própria EAD, para elaborar cursos próprios. Então, o nosso campo de trabalho ele é amplo, mas para que ele permaneça amplo para você, você precisa ter domínios de técnicas, e muitas dessas técnicas aqui na didática que estão. Nessas aulas que parecem simples, mas que ela vai fazer toda a diferença no que vocês vão querer como pedagogo no futuro de vocês. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Que eu vou para encerrar a aula. Não? Tudo certinho? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Coloquem lá um ok, alguma coisa, depois que eu postar o vídeo, que eu devo fazer isso só amanhã, tá? Então, vocês têm até semana que vem para dar um feedback para mim. E muito obrigada, e que a gente possa se encontrar na semana que vem lá no Polo, tá? Se vocês quiserem levar alguma coisa, algum lanchinho, eu vou levar também. A gente aproveita e faz uma confraternização, porque vai ser a primeira vez que a gente vai se encontrar presencialmente. Estou falando para vocês, para o pessoal que estiver assistindo o vídeo, que vai ser gostoso a gente se encontrar dessa forma. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu vou encerrar a gravação para quem está assistindo. Uma boa noite.